Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão preparados? Amém. Amém. Qual o tema de hoje? Isso, aumentando a consciência de justiça. O que é isso, André? Você vai saber nessa noite. Quem nunca ouviu falar sobre justiça de Deus? Quem nunca ouviu falar? Pode levantar as mãos. Quem nunca ouviu falar nesse tema? Será que tem alguém aqui? Acho que não, né? Quem tem 3 meses aqui no Verbo da Vida? Tem alguém que tem 3 meses? Amém. Tem novos, tem visitante aqui nessa noite? Só para a gente conhecer você? Amém. Você é bem-vindo, tá, querida? Amém. Então, irmão, nós vamos falar num assunto muito importante que tem tudo a ver com nossa vida, irmãos. Aumentando a consciência de justiça. Mas que é isso, André? Para quem talvez não saiba, talvez vai ser muitas novidades. E para aqueles que saibam, já têm algum conhecimento, Deus vai acrescentar novas coisas no teu coração. Amém, irmãos? Bem, vou começar a falar o que é a justiça, né? Não estou falando da justiça humana, irmãos. A justiça humana não tem nada a ver com a justiça de Deus. Mas na palavra, o que é a Bíblia, nós vamos ler vários versículos, o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é uma posição espiritual. Primeira coisa que nós temos que entender é isso. Justiça de Deus não tem nada a ver em eu acertar ou deixar de acertar algumas coisas, não. Justiça de Deus tem a ver com uma posição espiritual. Mas vamos começar do início, vamos lá para Gênesis. Uma boa resposta para o que é justiça de Deus justiça de Deus é só você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender o que é justiça de Deus. Lá está revelado qual era a posição que Deus criou o homem, que ele queria que o homem continuasse nessa posição. E, na verdade, o propósito dele ainda é esse. Deus, quando criou o homem, irmãos, o homem, ele não tinha consciência. Eu vou ler alguns versículos, Gênesis 1. Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 2. Gênesis 2, verso 17. Deus disse para o homem, olha só o que Deus disse para o homem. Se você quiser ler, nós vamos ler outros mais. Mas Gênesis 2, 17 diz assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, irmãos, somente esse pedaço. O homem, ele não tinha o conhecimento do mal. O homem não tinha essa consciência do pecado. Porque isso não fazia e nem faz parte do plano de Deus. O que Deus queria que o homem continuasse, que Adão continuasse sendo, é aquilo que Deus criou ele para ser. Se você ler na criação, daqui a pouco vamos mostrar esse versículo, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, isso é o plano de Deus, é esse, que o homem seja a sua representação nessa terra. Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão nessa posição espiritual. O homem não tinha essa consciência de pecado. Lá em Gênesis 2, 25, diz que o homem e a mulher viviam nus e eles não sentiam vergonha, porque não tinha conhecimento do pecado. A consciência do pecado, ela veio por causa da queda do homem. Mas isso não era plano de Deus para o homem. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo até aqui? Amém. Então, por aqui a gente já começa a entender o que é ser justiça de Deus, é não ter consciência do pecado. Aleluia. Será que nós precisamos conhecer o pecado para saber o que é certo e errado? Fala para o irmão, não. Deus já disse o que é certo. O homem não precisava, fala para o irmão, o homem não precisava ouvir o diabo. Ele já estava muito bem posicionado. Vocês concordam? O homem não precisava. Querido jovem, um conselho. Você não precisa experimentar o mal para descobrir que ele é mal. Você não precisa.
A palavra de Deus é a tua vida, é a nossa vida. Justiça de Deus, irmãos, é como o homem vivia. O homem vivia em uma perfeita comunhão com Deus. É aqui onde a gente vai começar a mexer com algumas coisas. Se você ler, nós vamos ler alguns versículos, Gênesis 2:19, você vai começar a perceber, na verdade, todo o livro de Gênesis 1 e capítulo 1 e 2, vai falar sobre vários versículos aí que começa a nos abrir a nossa visão para ver como que o homem vivia com Deus. A Bíblia fala que na viração do dia, Adão e Deus conversavam. Nesse versículo 2:19, olha só que interessante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver como lhes daria, para ver o nome que lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Eu pergunto aos irmãos, Deus precisava fazer isso? Você começa a ver aqui que Deus tratava o homem como o quê? Igual. Deus não, eu sou Deus, eu que vou decidir, eu vou dar o nome. Não, Deus não tinha isso com o homem. Não é à toa que Jesus falou, eu e o Pai somos um. O homem lá, Adão, e Deus também lá no começo, ele era um com o Pai. Não tinha nenhuma separação. Ali você começa a ver parceria, intimidade, igualdade. E outra coisa, você não vê o homem ali com medo que Deus chegou. Ih, rapaz. Não, o homem não tinha esse tipo de coisa. O homem também não via Deus assim como um Deus grandão e ele se sentindo inferior e um Deus grandão. Não, o homem não tinha esse complexo de inferioridade, esse medo de se aproximar. Ele não tinha isso. Por quê? Porque ele era a justiça de Deus. Ele estava numa posição privilegiada, podemos até usar esse termo, em que ele refletia o Pai. Ele refletia quem criou ele. Ele estava numa posição que Deus, para ele, era alegria, era satisfação estar perto de Deus. Você já pensou? Deus fala, Adão, qual o nome que você vai dar a esse animal? Cara, isso aqui é leão, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro. Tá bom, vai ser esse mesmo. Você começa a ver até assim aquela coisa meia boba de pai. O pai, meu filho, que cor você quer pintar esse quarto aqui? É azul. Tá bom, meu filho. Mas se o pai quiser tomar a decisão, ele não toma? Mas você começa a ver como que é ser um pai. Até em Gênesis ensina um pouco o que é ser um pai. Aprendem. Você vê Deus ali. Qual é o nome que você quer dar a esse animal aqui? E esse? Ah, eu quero... Esse aí vai ser gato. Isso aqui vai ser cavalo. Isso aqui vai ser cachorro. Isso aqui vai ser galinha. E Deus concordou com o homem. Aí já começa a quebrar algumas coisas. Rapaz, Deus ele ouviu o homem, ele ouviu a criatura, sim, ele ouviu Adão. Porque Deus que o homem não tinha essa visão que às vezes nós temos até mesmo na hora de orar. Como a gente estivesse orando para Deus que está num trono bem longe. Quem sabe, tem pessoas que até começa a gritar, quase perdendo a voz para ver se Deus ouve ele. Não, o homem não tinha essas coisas que ainda são sombras da queda. Não, o homem, ele via Deus como o pai dele, o paizão dele. Aquele paizão de toda hora, de todo momento, todo tempo. O homem tinha prazer, não tinha medo de estar perto de Deus. E a primeira vez que você vai ver a palavra medo na Bíblia é quando o homem transgride o mandamento do Senhor. Deus deu uma única ordem. Olha só que interessante. Às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, para que Deus colocou? Rapaz, Deus colocou tudo no jardim do Éden. Ele falou, você pode desfrutar de tudo, menos essa aqui. Deus só bloqueou uma. Só colocou uma, mas todas as outras ele podia. André, e por que Deus fez isso? Porque o homem precisava escolher. Você sempre vai precisar escolher. Eu sempre vou precisar escolher. Se Deus não tivesse colocado nenhuma árvore lá, nenhum tipo de mandamento lá, o homem não teria opção. Mas o homem precisava decidir, não, eu quero esse pai mesmo. Eu quero ter essa comunhão. Mas o homem ouviu o diabo, né?
Ele ouviu o diabo e depois, quando Deus apareceu para ele, o que ele fala? Eu vi tua voz e tive o quê? Olha como mudou tudo. Antes, ele tinha alegria, satisfação de estar perto, estar próximo do Pai. Agora ele está o quê? Com medo. Ele falou, eu estava nu e eu me escondi. Eu falei, quem te mostrou que estava nu? Você vê que a consciência mudou drasticamente. Eu falei, você comeu, né? A árvore que eu mandei você não comer, né? Eu falei, foi a mulher que tu me deste? Ali já começou a primeira briga de casal. Aquele dia o negócio ficou ruim para Adão em casa, hein? Foi a mulher que tu me deste. Ali o homem já bagunçou tudo, né? Aquela noite ali não deu nada para ele, não. Foi ruim pro lado dele, coitado. E o caso dele foi pior do que Eva, né, irmão? Se a gente examinar bem a Bíblia fala que Eva foi o quê? E Adão foi enganado? Quem foi mais bobo? Foi Adão, irmão. Foi Adão. Você já pensou? Ó, o diabo ficou lá batendo papo, sabe que a mulher antes da queda já gostava de conversar, né? Antes da queda, misericórdia. Antes da queda. Ó, eu provo isso na Bíblia para você. Quer ver como a mulher gostava de falar antes da queda? Deus falou assim, ó, nessa árvore aqui vocês não comem, porque no dia que você comer, você vai morrer. Sabe o que ela disse para o diabo? Ó, Deus disse que nela a gente não pode comer, nem tocar. Não, esse negócio de tocar foi ela que inventou, irmão. Você pode ler qualquer versão da Bíblia, não tem isso. A mulher tem antes da queda, eu te amo, tá, mulheres? Bebeu uma água aqui. Ih, engasgou aqui. Então, voltando para cá, irmãos, Adão, ele deu mole. E por causa dele, ele não foi enganado. A mulher falou, eu comi. Toma, ele comeu. Como é que pode, né? Isso já prova um pouquinho daquilo que já se falou, né? O homem já parece que já tinha um defeitozinho na mente, né? Já tinha, nem pensou o sujeito, cadê o cérebro dele? Cadê o cérebro dele, desse sujeito? Já tinha um negocinho lá, ó. Ele entregou, eu completei o que ele falou. Irmão, se você vê lá no Éden, quem governava lá? Era o homem. Eu não vou ler todos os versículos. Agora, quem é governado hoje? O homem que é... Agora, quem governa o homem é Satanás, é a sua própria carne, a sua cobiça, seus desejos. Mas isso não faz parte do plano original de Deus. Naquele momento ali, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Adão caiu da posição que Deus criou para ele ficar. E agora eu quero falar um pouquinho com você a condição do homem hoje. O homem hoje, irmãos, depois da queda, depois do que aconteceu, ele morreu. Lembra que Deus disse? No dia que você comer, você morre. Gênesis 1, versículo 16. E Deus ordenou o homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Pode comer à vontade. Pode ser até grutão. Mas essa aqui, Deus falou isso. Antes da queda podia ser grutão. Mas dessa aqui, não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. No dia que ele comeu, ele morreu fisicamente? Não. Então, o que aconteceu com o homem, então? O seu espírito morreu, ou seja, o espírito dele, de Adão, que era ligado com Deus, ficou desligado. Porque morte na Bíblia sempre quer dizer separação. O homem, naquele momento, ele foi separado de Deus. E adivinha com quem ele se uniu? Só tem dois lados. Isso aí. Não tem meio termo. Ou você está unido a Cristo, ou você está unido ao outro lado. Não tem meio termo. Não tem? Não tem. André, mas é minha mamãe. Mas
Ou ela está unida a Cristo ou está unida para o outro lado. Você sabe qual é o outro lado, né? Naquele momento, o homem se separou de Deus. Naquele momento que o homem se separou de Deus, irmãos, o homem perdeu a natureza de Deus. E o homem, naquele momento, ele contraiu uma dívida. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? O salário do pecado é o quê? Pecado tem salário? Tem. O homem agora estava devendo. Uma dívida impagável, que ele não poderia pagar. Ou seja, o homem estava condenado eternamente. Irmãos, e essa era a nossa posição antes de Cristo. Eu, você, nós, todos nós estávamos condenados eternamente, com uma dívida impagável. E olha só, abre sua Bíblia agora. Se quiser botar aqui, pode ser NAA ou ACF. Romanos 5, verso 12. André, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Calma, você vai entender. Se você nunca ouviu, você vai ouvir. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por causa da atitude de um homem, o pecado entrou no mundo. E por causa do que o pecado entrou no mundo, também veio a morte. Ou seja, o homem sem Cristo, ele carrega a natureza da morte dentro dele. Infelizmente, é triste, mas é verdade. Então, essa passou a ser, agora você vai entender, talvez você fale, André, mas não tem nada a ver com o pecado de Adão, nem estava lá. É verdade, senão você, quantos anos você teria, né? Agora, o que aconteceu depois? Esse aqui eu quero que você abra também a Bíblia, Gênesis 5, verso 3. O pecado entrou no mundo, por causa do pecado veio a morte. E a Bíblia diz, e todos pecaram. Todo ser humano, ele que nasce, ele não pode nascer como uma criança inocente, mas ele vai morrer espiritualmente. O espírito dele vai ser separado de Deus. E olha só o que diz no Gênesis 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de... André, o que tem a ver? Tudo a ver. Aqui você não vê outro ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Você vê um homem sendo criado à semelhança do quê? Do homem caído. Ou seja, a semelhança, a imagem e semelhança de Adão foi replicada até chegar a mim e a você. Quem sobra? Ninguém. A queda de Adão chegou até a mim, chegou até você. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Porque todos os seres humanos, eles vieram de Adão. Só que vieram de Adão caído. E essa queda, e esse Adão caído foi sendo replicado até chegar a mim e até você. Infelizmente, essa é a condição do homem sem Cristo. Ou seja, depois que isso aconteceu, então duas coisas passou a ser necessário acontecer. A primeira coisa, a dívida do pecado precisa ser paga. Você já pode começar a dar glória a Deus. A dívida do pecado, lembra? O salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar isso. O homem não pode. André, e se eu resolvesse morrer na cruz pelos meus pecados? Você não poderia. Você teria que ser inocente, né? Vamos chegar lá. Outra coisa que precisaria. Uma coisa, irmãos, preste bem atenção. Uma coisa é meu pecado ser pago, outra coisa é minha natureza ser mudada. Ou seja, a natureza do homem precisa ser mudada, porque senão ele vai voltar novamente para a natureza do pecado. Ou seja, duas coisas precisam acontecer, pagar a dívida e me justificar. Alguém precisa se levantar que paga minha dívida e que mude minha natureza.
E quem é esse? Jesus. Fala para o teu irmão, esse é Jesus. Fale melhor para ele, esse é meu Jesus. Só ele, irmãos, poderia fazer isso. Você vai entender por que só Jesus poderia fazer isso. Não tinha um plano B. Irmão, se Jesus falhasse, acabou. Não tinha outro jeito. Não tinha outra opção. Não tinha outras escolhas. Porque olha só o que diz lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Fala ao seu irmão, todos pecaram. E destituídos. Eita, falou em língua. E destituídos estão da glória de Deus. Irmão, o que é destituir? É tirar. Arrancar. Você agora não tem mais a minha imagem e semelhança. Foi isso que aconteceu com o homem. Foi tirado. Mas por causa de Deus? Não, porque o homem desobedeceu. Todo o valor, toda a riqueza que o homem tem, toda a justiça, todo o senso de justiça que o homem tem foi arrancado. O homem perdeu, irmãos. E isso aconteceu com todo ser humano. Irmãos, o que a humanidade precisa, às vezes a gente fica, é o que eu estava pensando, às vezes a gente fica pensando assim, que às vezes a gente acha que o problema do ser humano é que tem que fazer ele parar de pecar. Não, não é. O problema do homem é a natureza. É a natureza que precisa ser mudada. Você pode enjaular alguém e impedir ele de pecar, mas ele não vai deixar de ser pecador. Você pode prender um criminoso atrás das grades, ele vai continuar sendo um criminoso, se ele não mudar por dentro. O que a humanidade precisa é mudar de natureza. É aí onde entra a pregação do Evangelho. Fala, teu irmão, prega o Evangelho. Fale de Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero falar agora sobre o nosso Senhor Jesus, que tem Quero falar todo um pouquinho do plano que Jesus que foi feito para que nós viemos ser justificados. Eu quero falar sobre a base legal da justiça. Irmãos, Deus ele não poderia simplesmente perdoar o homem. Que é isso, André? Deus disse o quê? Ele ordenou, você vai comer, você vai morrer. O homem comeu, ele morreu. Eu falei, tá bom, André, você comeu, mas deixa para lá, tá bom, continua a vida. Por que Deus não poderia? Se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Você imagine bem um juiz. Foi comprovado que um sujeito matou, roubou, pintou o caramba. O juiz, como o juiz é o pai daquele sujeito, não, mas ele é meu filho. Não, meu filho, ó, você está liberado. Esse juiz seria considerado pela sociedade o quê? Injusto e corrupto. Meu Deus não é injusto nem é corrupto. O meu pai não é injusto nem corrupto. Deus não poderia simplesmente fechar os olhos, tá bom, passa batido. Tá bom, você é meu filho, né? Você é meu filho, o diabo não presta. Não, não poderia. Porque ele iria contra a sua própria natureza, irmãos. Deus está preso à sua palavra que diz, eu disse que o homem vai morrer, então o homem vai morrer. Ele está preso no que disse. Deus não pode agir de forma ilegal. Ele age nessa terra de acordo com as leis que ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu o princípio nessa terra, ele vai agir de acordo com aqueles princípios que ele estabeleceu. Nosso Deus é um Deus justo. Ele não se corrompe, a natureza dele não muda. Sim, se deveria ser pelas bases legais, então alguém teria que morrer. Porque qual o preço do pecado? A morte. Tá bom, se é pelos meios legais, a morte. Mas só o homem morrer não resolve. Porque o homem não tem condições. Vamos dizer que Deus escolhesse algum homem, que foi um grande homem,
Pensa num grande homem da Bíblia, Elias, Moisés, Jó, todos eles falharam. Mas por que eles falharam, André? Por causa da natureza. Talvez você olhe para grandes homens da Bíblia, caramba, esse aí é o cara. Ele não pôde fazer o que Jesus fez. Ele não pôde. Não tinha condições. Irmão, se Jesus pecasse uma única vez, não teria jeito. Não teria solução. E olha só o que diz em Hebreus 9, versículo 22. De fato, Hebreus 9, verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem o sangue ser derramado não tem remissão. Ou seja, não tem resgate, não tem liberação, não tem perdão. Se o sangue não for derramado, não tem perdão. Alguém tem que dar o teu sangue. Esse sangue precisa ser um sangue inocente. Aonde achar esse sangue inocente? Nós vamos chegar lá, irmãos. E qual a condição do pagamento? Não pode. Tem que ser um homem que tem que morrer. Como assim, André? Não, Deus não poderia tomar uma capa de homem e fingir lá na cruz que ele era um homem. Ah, vai, mete prego. Está sentindo nada? Faz o sangue escorrer. Não, ele não poderia, teria que ser real. Não poderia ser fake news, tinha que ser real. Tinha que ser um homem mesmo. Porque quem pecou, quem trouxe o pecado para o mundo, foi um homem. Então agora um homem precisa pagar esse preço. Jesus Cristo não poderia ir na cruz como Deus. Sabia disso? Senão seria fake news. A gente está pregando no evangelho de faz de conta. Porque se ele estivesse na cruz lá como Deus, ele sentiu alguma dor? Deus sente dor? Deus pode morrer? O pecado exige morte. Ou seja, Deus precisava virar carne. É aí onde entra, por isso que a Bíblia fala que, João 1,14, o verbo se fez carne. Fala assim, meu Jesus se fez carne. E habitou entre nós. Ou seja, Deus planejou o plano perfeito. O verbo vai se fazer carne. Ou seja, o Deus vai se fazer carne. Naquele momento, irmãos, Jesus, ele se identificou com a minha e a sua natureza. A Bíblia fala lá em Filipenses 2, né, que ele não se apegou à forma de Deus que ele tinha. Não, irmãos, ele não se apegou a isso. Ele não usou a sua divindade para pagar o preço. Não, ele sofreu como homem. Exatamente que se algum ser humano sentisse um prego no braço, foi o que Jesus sentiu. Tudo que Jesus sofreu, os soldados, açoites que os soldados lançaram sobre Jesus, maltrataram ele, cuspiram nele vinagre, tudo aquilo ele de fato sentiu como um homem qualquer. Porque senão seria tudo fake news, seria tudo faz de conta. Não, foi de fato um homem. Ou seja, Jesus, irmãos, substituiu a mim e a você. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Abra a sua Bíblia em Romanos 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus, ele não morreu porque ele fez alguma coisa errada, não. Ele me substituiu, ele substituiu a mim e a você. E ressuscitou para a nossa justificação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Olha só o que diz em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1.
verso 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, foram redimidos, foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Fala, teu irmão, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Jesus, irmão, precisava substituir, Jesus precisava fazer uma obra perfeita, completa, sem ter pecado nem sequer uma única vez. Sem defeito, sem mácula. Jesus precisava ser realmente o cordeiro perfeito de Deus. O cordeiro provido pelo próprio Deus. Jesus tomou, de fato, as minhas enfermidades. Jesus tomou, de fato, as suas enfermidades, tomou os seus pecados, os meus pecados. De fato, Jesus me substituiu. Isaías 53, verso 4, fala claramente sobre isso. Abre sua Bíblia lá. Eu sei que é muitos versículos, mas esse assunto aqui exige muitos versículos. Jesus, de fato, tomou o meu lugar, o teu lugar. Olha só o que diz lá. Já está ali, né? Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Irmãos, ele tomou sobre si algo que não era dele, porque te ama. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, irmãos, por causa das suas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Deixa eu dar uma pausa aqui para você entender algo. Jesus, ele foi ferido por todo tipo de desobediência que o ser humano pudesse fazer. Por todo tipo de transgressões. Mas a Bíblia fala que ele foi moído por causa da iniquidade. Sabe por quê? Porque a iniquidade custou um pouco mais caro para Jesus do que as transgressões. Como assim, André? É porque a iniquidade é aquele tipo de pecado intencional, consciente, sem nenhuma dúvida. Ou seja, é como um crente hoje, ele peca sem nenhuma dúvida. Ele sabe que tá errado seguir aquele caminho. Mas ele decide seguir aquele caminho mesmo assim. Isso se chama iniquidade, é perigoso. Mas Jesus, ele nos amou tanto, que a Bíblia fala que ele foi moído. Isso custou muito mais caro para Jesus. Ele foi moído por causa das minhas iniquidades, por causa das suas iniquidades. Eu estou falando para nós termos, para toda vez que nós pensarmos, irmãos, em seguir um caminho que Deus não nos chamou para seguir, nós pisar no freio. Não vou seguir. Isso custou muito caro para Jesus. Isso custou mais caro para Jesus. Eu não vou seguir esse caminho. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, Jesus foi castigado para eu ter paz. Para você ter paz. Será que nós temos noção do que aconteceu na cruz, irmãos? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu, irmãos, para hoje eu, André, ser curado. Foi de verdade. Fala, teu irmão, foi de verdade. Irmãos, às vezes algumas pessoas assim, eles até aceitam, não, Jesus morreu pelos meus pecados. Mas e a enfermidade? Ele tem uma resistência. Mas pense numa coisa, assim como Jesus levou os seus pecados, os meus pecados, Jesus levou também as enfermidades. Assim como Jesus foi castigado, sofreu pelos meus pecados e seus pecados, Jesus também sofreu pelas minhas enfermidades, pelas suas enfermidades. Foi a mesma cruz, foi o mesmo preço, irmãos. Foi o mesmo preço, foi o mesmo. Versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia e se desviava pelo seu próprio caminho. Assim era a nossa vida, né, irmão, sem Cristo. Nós seguimos o nosso próprio caminho. Fala, teus irmãos, agora nós não seguimos esse nosso próprio caminho. Nós seguimos o caminho de Cristo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você tem noção do que é isso? Imagine, irmãos,
toda a iniquidade do mundo inteiro. E eu não estou falando do mundo presente naquele momento que Jesus estava sendo crucificado. Eu estou falando de toda a raça humana que iria nascer. A iniquidade de todo o mundo caiu sobre Jesus. Irmãos, foi um peso. Deixa eu te tentar fazer você entender que peso é esse. Imagine bem, você está caminhando muito bem, mas de repente você comete um deslize, algo que você jamais pensou que faria. Naquele momento, você sente um peso de uma única ação tua. Imagine sentir esse peso multiplicado por bilhões, trilhões, nem sei quanto. Imagine sentir esse peso pela humanidade toda. É por isso que alguns estudiosos acreditam que o sangue que caiu, que saiu de Jesus, sangue com água, foi por causa de algo que aconteceu no seu coração, de tanta pressão no seu coração. A pressão do pecado na cruz, irmão, foi pesada. Não foi meramente o prego que Jesus sentiu. Às vezes a gente acha que só foi os pregos, a coroa de espinho. Não, irmãos. Foi o peso do pecado da humanidade que Jesus sentiu lá na cruz. A Bíblia diz que Deus o fez pecado. Ele foi feito pecado. Agora a humanidade não é mais culpada. Quem é culpado é ele. Isso é forte, né? Que isso, André? Imagine bem. É como você assumir uma dívida de alguém. É como você assumir uma procuração por alguém. Aquela pessoa não vai mais responder pelos seus atos. Quem vai responder é você. Foi o que Jesus fez. Pai, eu vou responder pelo homem, eu vou sofrer pelo homem, eu vou pagar o preço pelo homem, eu vou receber tudo que o homem teria que sofrer, eu vou receber toda a punição do pecado para que o homem não tenha isso. Foi grande o preço, irmãos. O preço foi grande, ninguém conseguiria pagar. Você entende por que ninguém conseguiria fazer isso? Só Jesus pôde. Ninguém poderia, irmãos. O peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Mas Jesus, irmão, ao terceiro dia, fala o teu irmão, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Lá na cruz, antes de ele gritou, Pai, está consumado. E a Bíblia fala que depois de 3 dias e 3 noites, 3 dias, ele ressuscitou. E ele foi diante do Pai e levou o seu próprio sangue. Pai, está pago. Está feito. Está feito. Mas uma coisa interessante, quando Jesus ele se identificou com o homem, o inverso também aconteceu. Eu me identifiquei com ele. Jesus pagou, tá bom, Jesus pagou. Morreu. Só que depois da morte ele ressuscitou. Ele morreu por mim, mas ele ressuscitou. Por mim também. Ou seja, quando ele morreu, eu morri com ele. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Você ressuscitou com ele. Você está feliz com isso, irmãos? Você ressuscitou com Cristo. Você agora é uma nova criatura em Cristo. Romanos 4, verso 25, nos diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quando ele ressuscitou, irmãos, ele fez algo diferente. Ele me justificou. E como, André, que nós temos acesso a isso? Talvez algumas pessoas que não saibam. Vou falar um pouquinho. Isso tudo nós recebemos pela fé. A Bíblia diz, em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé. E é algo, irmãos, que nós recebemos. Fala, teu irmão, a justiça é um presente.
Lá em Romanos 5,17 fala que a justiça, a Bíblia chama de dom, dádiva, presente. Ou seja, eu não posso fazer nada para pagar, para merecer. Simplesmente eu recebo pela fé. André, mas ser justificado, né? Não é eu cada dia melhorar como crente, não. Isso é um processo de santificação que vai durar até a vinda de Cristo. Isso é renovação da mente. Não, no momento que você crê no Evangelho, você é justificado. Naquele momento, não é no outro dia, não é aqui um ano, não. Quem receber Jesus hoje é tão justo como aquele que já tem 50 anos no Evangelho. É a mesma coisa. Só que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando cada vez mais parecido com Jesus. Isso aí é renovação da mente, é processo de santificação. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Romanos 10, versículo 10 diz assim, eu estou correndo para a gente ganhar tempo. Mas abre tua Bíblia aí. Com coração, Romanos 10, 10. Com coração se crê. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. No momento que você crê, você é justificado. É rápido assim? Sim. Não sei porque que a igreja, durante muitos anos, botou tantos obstáculos. No momento que você crê, você é justificado. Deixa eu te falar em outra forma melhor. No momento que você recebe Jesus, você crê no Evangelho, você agora agora está diante do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. É assim que Deus te vê. Você deveria se ver da mesma forma. Você deveria se ver da mesma forma. Jesus olha para nós, Ele não quer que tenhamos medo dele, Ele quer que nós tenhamos prazer de ter comunhão com Ele. Isso é tudo que Deus tem para nós, irmãos. Nós somos nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Fala assim, irmão, você é uma nova criatura. Romanos 8, 29 diz assim, Romanos 8, verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem de Deus foi restaurada na tua vida e na minha. Você agora é a imagem do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. Você agora tem novamente a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que aconteceu conosco. Isso acontece quando, André? Na hora que você crê. Na hora. Somos, irmãos. Romanos 5,17 diz, né? Quem sabe o que está escrito lá? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, nós somos justiça de Deus. André, mas isso não é muito, não. Mas foi ele que fez. Você agora é justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Uma das coisas que isso quer dizer, irmãos? Nós somos o melhor coisa que Cristo, que Deus já criou. Você entendeu o que eu falei? Nós somos a melhor criação que Deus já fez. Imagine alguém perguntar, Deus, o que tu já criou de melhor? É você. Você acha que é os anjos? Às vezes nós achamos, não, eu quero ver os anjos, os cavalos. Rapaz, os anjos querem ver você. Porque você é o único ser que Deus deu tamanha coisa por dentro. Não existe anjo, não existe qualquer outro tipo de ser que Deus derramou, colocou o seu próprio Espírito dentro. Nós somos a melhor criação de Deus. É como Deus estivesse exibindo mesmo. Ele usando você mesmo para exibir Ele.
Que isso, André? Isso não é muito, né? Mas foi ele que fez. Você carrega um rei na barriga. De fato, de verdade. É o que Cristo fez. André, isso não é demais? Não, não é. Foi ele que fez. Sabe de uma coisa? Nunca se sinta inferior a nada nem a ninguém. Nem superior também. Porque você é a melhor criação de Deus. Isso, irmãos, vai nos ajudar a gente a eliminar qualquer tipo de complexo de inferioridade. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você não depende de aprovação de ninguém para ser completo em Cristo. Você não depende de elogio. Não estou dizendo que você, homem, marido, mulher, não tem que elogiar. Não, elogie. Mas você não depende disso para ser completo em Cristo. Você é a melhor coisa que Deus já criou. É isso que Deus quer, o senso de justiça. Quando a consciência de justiça nos dominar, irmãos, nós vamos viver como uma autoridade nessa terra. Não cabisbaixo. Não é como nós estivéssemos pedindo esmola, pedindo ajuda. Não, irmão, nós somos a melhor criação de Deus. Nós somos a melhor criação de Deus. Essa é a melhor parte. A outra também é boa. Agora eu vou falar sobre andando em justiça. Já que isso tudo é o que eu sou por dentro, no meu espírito. É tudo que Deus fez. Então, como eu devo andar agora? Devo andar agora de acordo com aquilo que eu sou. Deixa sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Mesmo se for um pouquinho diferente. Nós fomos criados em Cristo, nós fomos libertados do pecado. Romanos 6, verso 4 diz assim: fomos sepultados. Podemos? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, essa nova vida que eu tenho por dentro, isso tem que me levar a viver uma vida nova todos os dias. Nós não podemos viver aquela vida velha, antiga, não. Deus agora nos chama para viver uma vida nova. Uma novidade de vida. A vida em Cristo não é uma vida chata, irmãos. Não, irmãos. Não pode. Se tua vida está chata, é você que está chato, você tem que resolver isso. Não, a vida de Cristo é empolgante, irmãos. Quanto tem experimentado isso? Amém. Glória a Deus que não é só eu. A vida em Cristo é empolgante, irmãos. Cada versículo, cada coisa que você descobre na palavra, você se alegra. A vida em Cristo é empolgante. Os trabalhadores da igreja aqui que não diga, né? É uma vida todo dia tem uma coisa nova, toda semana tem algo novo, Deus querendo fazer com você, fazer através de você. A vida em Cristo é uma vida empolgante. Essa mentalidade que ser crente é chato, irmãos, isso tem que sair da cabeça do crente, irmão. A vida com Cristo é maravilhosa. Vida ruim é lá fora, irmãos. Às vezes o diabo ele começa a lançar seta na mente de jovem, adolescente. Existe uma vida boa lá que nada. A vida lá é uma desgraça. A vida boa está em Cristo. Fala para o teu irmão isso. A boa vida está em Cristo. Essa é a boa vida, irmãos. O resto é tudo mentira de Satanás. A boa vida está em Cristo. Aleluia. Versículo 6. Romanos 6, 6. Estamos em Romanos 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada. Fala, a minha velha natureza foi crucificada. Amém. Com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Irmãos, essa nova vida que eu tenho por dentro, ela me colocou algo por dentro, ela mudou a minha posição espiritual. Eu não sou mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais o meu Senhor. Não, mas quem manda sou eu. Quem manda é você, quem manda é o teu espírito que foi criado em Cristo Jesus. Quem manda não é o pecado.
O pecado, ele não pode ser mais o nosso Senhor. Versículo 11. Assim também vocês, versículo 11, mesmo capítulo. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você morreu, irmãos. A sua velha natureza morreu. Tem crente que ainda fala, não, o crente carrega duas naturezas. Está repreendido esse cão. Você não tem duas naturezas, você só tem uma. Não tem hoje espaço para nenhuma outra natureza. A única coisa que acontece que o crente às vezes confunde é que o teu corpo ainda não foi glorificado. A tua alma ainda também não foi 100% redimida. Isso só vai acontecer também quando Jesus Cristo realmente resolveu o problema da humanidade, ele vir reinar nessa terra, e nós recebemos corpos glorificados. Mas enquanto isso, nós devemos renovar a nossa mente. Nós devemos subjugar o nosso corpo. Mas isso não quer dizer que você tem duas naturezas. Abençoado. Você só tem uma natureza, e é essa natureza que tem que mandar. É de acordo com essa natureza que eu, André, tenho que viver. E quanto mais, irmãos, eu renovo a minha mente, eu não mudo o meu espírito, sabia? Você não muda o teu espírito. Não, a obra lá quem fez foi Jesus, você não poderia fazer. Você muda a tua maneira de pensar. Você aprende a ter mais domínio sobre o teu corpo, é isso que acontece. Versículo 19. Fala em termos humanos, por causa das suas limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fosse escravo da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos para a santificação, servos da justiça para a santificação. Os nossos membros agora, irmãos, são servos da justiça. Você agora é um servo da justiça. A tua mão, o teu corpo, o teu corpo agora é para servir a justiça. Isso é o que Deus quer que nós sejamos, venhamos praticar. Deixa eu ver, dá tempo? Dá tempo. Romanos 1,17. Eu estou falando sobre andar em justiça. O meu justo viverá o quê? Irmãos, agora você pode andar pela fé. Porque você foi justificado. Essa posição de justiça mudou até isso em nós. Agora, porque eu fui justificado, eu posso andar em fé. Esse versículo poderia ser escrito exatamente dessa forma. O justificado andará pela fé. E nós precisamos, irmãos, no meio desse mundo terrível, andar pela fé. É verdade ou não é, irmãos? Todos os dias você vai ter desafios, mas existe uma nova natureza dentro de você. Não é de acordo com o sistema, não é de acordo com a economia, não é de acordo com as novas doenças que estão vindo para o Brasil. Não, você vai viver de acordo com a palavra. Você vai viver pela fé, que você foi justificado. Nós temos que pegar o bom hábito, irmãos, de sempre, de qualquer circunstância da nossa vida, nós olharmos para dentro, epa, eu fui justificado. Eu tenho capacidade de viver pela fé, porque eu fui justificado. Esse mundo não dita quem eu sou, não dita o que eu vou viver. Não, irmãos. Deus já disse que você vai viver. É pela fé. Hebreus 4,16. Assim sendo, irmãos, olha só, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança ou ousadia, não sei como está escrito aqui, confiança, né? Ou confiança ou ousadia, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Irmãos, agora porque nós fomos justificados, nós podemos estar diante de Deus orando, falando com o nosso Pai com ousadia. Você sabia que você não deve implorar a bênção ao teu pai?
Algum filho teu alguma vez implorou um prato de comida para você? Você que é mãe, você que é pai? Não, nós devemos ter ousadia, irmão. Deus, tem gente que parece que chega, vai orar. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou um pecador miserável, desgraçado. Eu quero, Pai, entrar no céu, nem que seja para ser o verme da árvore da vida. Tem gente que inventa cada coisa. Eu ouvi isso, tá, irmão? Uma vez um jovem falou, olha, eu quero entrar no céu, nem que seja para ser o verme da árvore da vida. Tem crente que sabe se rebaixar, misericórdia. Ganhou o Oscar. Sim. Eu completamente pensa isso, né? Eu nunca conseguiria pensar isso. Até que na época era bem burro, aí mesmo que não ia pensar. Mas até isso Deus muda, tá, irmãos? Eu falo para a pessoa, eu sou um ex-burro. Ninguém conta esse testemunho, né? Mas eu sou meio corajoso. Eu sou um ex-burro. É sério, Deus curou minha mente, irmãos. Eu tinha problemas sérios para assimilar burrice. Como é que é? Aborrecido, hein? Eu tinha problemas sérios, irmão, na escola, de estudo, de gravar. Eu detestava história, detestava ler, não conseguia, não tinha concentração. Mas Jesus me curou. Jesus me curou, irmão. Amém, irmãos? É porque eu tenho uma nova vida dentro de mim. Fala, meu pai é inteligente. Eu sou filho dele, então sou inteligente. Amém, glória a Deus. Irmão, nós devemos orar com ousadia, irmãos. Para começar, nós devemos orar, né? Vamos cortar um pouco esse versículo. Para começar, a gente tem que orar. Você pegou, irmãos? Tem oração aqui na igreja, quem sabe? Tem oração aqui. Né? Qual dia, pastor? E quarta. Tem oração aqui, irmão. Nós devemos orar. E orar com ousadia. Você não precisa, quando vier pedir algo, querer pedir algo, pai, você não tem que ficar com medo. Rapaz, será que eu devo pedir isso? Não, mano. Só alinha o que você está pedindo, que você está baseado na palavra. Mas se está baseado na palavra, irmãos, se isso aquilo é algo lícito, é algo bom, é algo que vai te trazer benefício para a tua vida, não vai trazer nenhum malefício para outro, você pode orar com ousadia. Ele é teu pai, ele não é um qualquer. Nós temos que chegar diante dele como nosso pai mesmo. Eu tenho certeza, o seu filho pode ficar 20 anos no outro país fazendo missões, não sei o que lá mais. Mas eu tenho certeza, se ele chegar na tua casa depois de 20 anos, ele vai chegar, vai meter a mão na panela, vai mexer na geladeira. É ou não é? Por quê? É filho, irmão. É filho. Nós temos que ter essa mentalidade. Eu sou filho amado do Pai. Não tem aquela frase que Jesus ouviu? Esse é meu filho amado e que me compraz? Agora Deus fala isso para você. Você é meu filho amado e que me compraz. Você é meu filho amado. Jesus antes ele era o unigênito, agora ele é o primogênito, porque ele foi o primeiro. Quem são os outros? Somos nós, irmãos. Somos nós. Não implore bênção, irmãos. Não implorem. E daí, quando eu errar, tem que ficar com medo? Deus vai... Não, irmãos. Peça perdão. Pai, me perdoa. Me perdoa. Deus não quer que nós devemos nos afastar dele, irmãos. João, ele fala, filhinhos, não pequeis. Essa é a ordem. Mas se pecar, olha o amor. Temos um advogado junto ao Pai.